Então, eu queria apresentar aqui, começando por ordem alfabética, apresentar o Almir Ribeiro Neto. Ele é o presidente da ABIPAS, Associação Brasileira da Promoção da Alimentação Saudável e Sustentável, uma instituição que fazia muita falta no Brasil, alguém que carregasse a bandeira da alimentação saudável e sustentável, né? E o Almir é uma pessoa com larga experiência executiva no Brasil e internacionalmente, né? Membro de conselho da maior empresa mundial de alimentação, dirigiu a sua própria empresa, depois dirigiu a GR a Alimentação, a GR, né? É uma empresa com milhares de colaboradores, né? Então tem uma enorme experiência em toda a gestão de alimentação dos trabalhadores, e em especial uma pessoa, assim, um conhecedor profundo, né, da questão da alimentação no Brasil, né, e que criou a Bipaz, que reúne profissionais de altíssima qualidade que estão interessados em promover no Brasil, né, uma mudança de hábitos de alimentação. E as empresas, como nós sabemos, têm um papel muito relevante na melhoria da alimentação aqui no Brasil, né? Elas são nós vamos estar falando do PAT, nós vamos estar falando do Guia de Alimentação do Ministério da Saúde, vamos estar falando de vários temas hoje aqui. Então, e nós temos também a presença do médico, psiquiatra, nutrólogo, uma pessoa muito querida nossa, o Dr. Frederico Porto, que está aqui conosco. Frederico Porto é uma pessoa com experiência internacional, uma pessoa muitíssima capacitada, que pensa a saúde, né, algumas oitavas acima. Vocês vão perceber pela forma com que ele se coloca, pela maneira com que ele interage com os diversos temas. E pessoa ideal para falar aqui conosco também, compartilhando com o Almir a questão da alimentação, porque olha que interessante, ele já há muito tempo se especializou em psiquiatria e, ao mesmo tempo, em nutrição, que a gente só hoje consegue perceber tão claramente pelas últimas pesquisas que mostram, né, que a conexão entre a saúde mental e a alimentação, né, essas coisas caminham juntas, e vai ser um dos temas que nós vamos estar discutindo hoje aqui, né? Nós sabemos que saúde mental é um tema da preocupação de vocês, né, dos principais empresas no Brasil hoje, né, então estão todas bastante, né, atentas com esse tema. Sabemos que começamos esse ano com o burnout, né, passando a ser considerado, né, uma síndrome ligada à empresa de responsabilidade. Então isso representa para nós uma atenção especial pelo impacto que ela possa ter isso, né, na gestão de pessoas, né, e isso tudo deverá afetar bastante aí o nosso olhar para esse tema, né? Então, nós temos aqui a Silvia, nós temos o Ítalo Martins e temos aqui a Andrea, que são do programa da Empresa Saudável. Vocês já conheceram rapidamente, alguns vocês vão conhecer mais em detalhes futuramente, né? Temos aqui o apoio da equipe da BRH, temos o apoio da Ellen. Então, nós estamos aqui hoje muito bem aqui prontos, muito bem aqui preparados, né? Então, eu queria passar a palavra para dar as boas-vindas, Andréia, Ítalo, Silvia e quem mais queira dar as boas-vindas. Bom dia, bom dia. Estava aguardando aí a Silvia e a Andréia, tem prioridade sempre, mas eu gostaria de dar novas boas-vindas a vocês e estar feliz aí que está essa união das duas turmas, e o assunto é super pertinente. Aproveitem e tenhamos um bom dia de integração e de compartilhamento de informação. Grande abraço. Quero dizer que o Ítalo é uma pessoa muito experiente na área de saúde corporativa, e a formação dele é médico, ele continua também atuando, né? Cardiologista, né, Ítalo? Sim, sou cardiariado. Então é muito interessante aqui no PES. A gente tem a oportunidade de ter na equipe aqui que coordena e dirige a presença de médico, isso é fundamental, né? Andréia, você quer dar boas-vindas? Boas-vindas a todos. Hoje vocês vão ouvir um pouquinho menos de mim, porque quem vai tocar com o Luiz é a Silvia, que depois ela fala com vocês. É um prazer estar com vocês. Eu acho que na questão da empresa saudável, a gente só agora começa a ver a importância de ligar isso com a parte de alimentação. Normalmente são duas áreas bem separadas, aliás, a gente já conversou sobre isso, da importância de juntar.
Então, até para quem não oferece alimentação, tem dicas do que fazer. Eu acho que vocês vão gostar muito do tema hoje. Deixa eu aproveitar e dizer que hoje o que eu vou estar fazendo aqui é um pouco do resumo do que está sendo falado, porque a gente não vai usar PPT, então, assim... E aí, esse resumo eu vou passar para vocês depois, provavelmente daqui uns 2, 3 dias. Então, a gente vai estar fazendo isso para vocês. Então, façam suas anotações, mas vai haver todo um documento com um resumo do que foi falado. Vamos trabalhar de uma forma bastante objetiva. Nós fizemos um trabalho de casa, né, Silvia? Muito assim, intenso, com a participação do Porto e do Almir. Né? Então, foram elaboradas perguntas e vocês vão poder interagir com a gente, né? Vocês podem fazer perguntas pelo chat. A gente optou por fazer um talk show, porque isso torna a coisa bastante mais dinâmica, e com a ajuda da Andréia, vocês vão ter um pequeno guia de resumo das principais ideias colocadas, né? Quero lembrar que também a nossa apresentação está sendo gravada, então isso também ela nos remete à possibilidade de acesso. Então, Silvia, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu acho que a maioria de vocês também já me conhece, que eu tive nas reuniões passadas. Hoje a gente está com 2 pessoas muito especiais. Eu acredito que a nossa manhã vai ser de grande aprendizado. E eu sempre venho batendo numa tecla que eu acho que é importante sempre lembrar. E tudo que a gente tem falado, discutido e refletido aqui nas reuniões do Programa Empresa Saudável, são coisas que têm que passar por uma adaptação e adequação ao cenário das empresas de vocês. Então, conforme vocês forem ouvindo todos esses ensinamentos e esse compartilhamento, né, do que o Almir e o doutor Frederico Porto vão falar, eu acho importante fazer essa reflexão junto ao cenário da empresa de vocês, para que as coisas que estão sendo faladas, elas possam ter um reflexo coerente com a realidade de vocês. Você pode começar a primeira pergunta, Silvia. Bom, eu já quero dar a largada aqui, então, e fazer uma pergunta que a gente programou aqui para os... Acho que os 2 podem responder isso, que é como vocês veem o valor da alimentação saudável na estratégia das nossas empresas, Como é que a alimentação é um tema que pode entrar na estratégia da empresa e, assim, fazer parte de todas os direcionamentos e a conduta do dia a dia e da gestão de uma empresa que quer ter um sucesso em saúde corporativa. Bom dia. Antes de entrar diretamente na pergunta, quero agradecer o convite, dizer que é um momento de grande alegria para a ABPAS, de estar levando as mensagens de alimentação saudável e sustentável para dentro das empresas. Acho que é a terceira grande alegria que nós temos. A primeira é quando nós criamos a entidade, a segunda é quando nós conseguimos criar um link com a ABRH e dialogar permanentemente sobre esse tema com a ABRH, e agora, através da ABRH, dialogando com as empresas. É um prazer. Bom, a relação entre produtividade e saúde, tanto física como mental, já está fartamente demonstrada. E nos últimos anos ficou ainda mais evidente a importância da saúde dos colaboradores para a empresa. Ora, as empresas, em vários pontos que são vitais para a sua competitividade, elas têm alguma atuação assim bem dinâmica. Por exemplo, elas têm políticas próprias para base de dados. Elas protegem, elas definem procedimentos, né, para gerenciar a sua base de dados, o seu know-how, as suas patentes, o seu patrimônio, quer dizer, tudo aquilo que é vital para o crescimento
da empresa, ou para a sustentabilidade da empresa, ela dedica atenção especial. Portanto, é hora de dedicar atenção especial também a esse patrimônio que as empresas têm, que é a saúde de seus colaboradores. Eu vejo uma relação muito importante, assim como proteger o patrimônio, proteger as suas patentes, proteger a saúde de seus trabalhadores. Eu sempre digo que tem uma diferença de paradigmas, né? Porque eu sempre faço a comparação de um trabalhador, pegar um executivo, como se fosse um atleta, né? E é curioso, ninguém espera que um atleta não coma bem, né? Não é verdade? Ou não durma bem. E por algum motivo, quando a gente vem para o mundo do trabalho, eu vou perceber, à medida que o trabalho também vai ficando mais um trabalho do conhecimento, é como se essas coisas não fossem importantes. E você só terá um indivíduo saudável se atuar na base, né? E a base é o corpo mesmo, né? Eu costumo dizer que um dos pontos da tríade, né? Atividade física, alimentação e sono. A alimentação é extremamente importante, porque nós nunca vamos ter, né, uma mente saudável se o corpo não estiver. E cada vez mais isto é uma evidência, né? Nós sabemos hoje que porque essa divisão do corpo e da mente é uma divisão didática, ela não existe, na verdade, mas é como se estivesse dentro de cada um de nós, isso existe, né? É como se elas funcionassem separadas, na verdade isso está tudo interligado. Então, sabemos hoje que conforme você vai alimentar, você vai ligar ou desligar genes, inclusive genes de doenças psíquicas, né? Sabemos hoje que tem algumas vitaminas, como o folato, que aumenta a produção de neurotransmissor, que inclusive é usado, um nutriente é usado como medicamento para melhorar um quadro depressivo. Então, imagine se a gente conseguisse, né, ter uma alimentação melhor em um local de trabalho, onde a pessoa passa, um contexto onde ela passa grande parte da vida dela, o impacto que isso teria, não só na produtividade, como na saúde da população em geral. Eu vou fazer um comentário e já vou emendar a pergunta, né? Acho que o exemplo que o Porto acabou de dizer é muito interessante, porque imagine se nós dessemos um ticket para um atleta e estivéssemos preparando ele para disputar as Olimpíadas e dessemos um ticket e não nos preocupássemos o que ele iria fazer com o ticket. A gente preparasse apenas na forma física e não desse nenhuma orientação de alimentação. Então, essa é a questão de olhar a alimentação como uma estratégia de saúde voltada para melhorar, promover a saúde, ou olhar a questão da alimentação como um benefício. A história dos benefícios em RH, ela levou a uma certa acomodação muito grande de ambos os lados, tanto da empresa quanto das pessoas. Que, na medida que eu dou um benefício de assistência médica, eu estou abrindo mão de preparar essa pessoa, né, de orientar essa pessoa de como utilizar melhor aquele recurso que é disponibilizado, né? E isso aconteceu da mesma forma para a alimentação, que era na solução de restaurante de coletividade, que era na questão no que se refere à questão de eu dar um ticket, né? Então, é como se a partir do momento que eu fiz uma oferta, eu não me preocupo mais. As pessoas fazem o seu cardápio, montam os seus próprios pratos, escolhem e fazem as suas próprias opções, né? Então, essa é uma questão crítica conceitual que muda a forma de olhar. Eu vou, então, colocar uma pergunta na sequência, né? Como é que vem evoluindo os programas de alimentação nas empresas? Nós avançamos ou nós estamos patinando? E lembrando que isso já tem, desde que foi lançado o PAT, né, Almir? 1976, né? 77, né? 77, então já se passam aí quantos anos? 40 e poucos anos. 45 anos quase. Vão fazer 45, então. Tem gente aqui que nem era nascido, viu, Luiz? É verdade. Talvez tenhamos que explicar o que era o PAT. Exatamente. Já temos algumas ilhas de boa performance dentro das empresas. Mas antes de falar um pouco mais delas, queria lembrar o seguinte, que já está fartamente demonstrado no mundo todo, porque a questão
de sobrepeso, obesidade, doenças crônicas, é um problema global. Já está fartamente demonstrado que sozinho o indivíduo não consegue fugir dessa rota. Ele precisa de, no mínimo, um ambiente favorável. Bom, e muitos governos, inclusive os governos brasileiros, nos últimos governos, atuam para criar políticas de saúde pública que criem esse ambiente favorável, né, a um estilo de vida saudável. A alimentação está dentro disso. Sem esse macroambiente, não adianta ter só o microambiente. Então, nós precisamos ter o macroambiente, que é da saúde pública, depois a gente tem os microambientes que reforçam as macropolíticas. Muitos países já estão bem mais avançados que o Brasil nas macropolíticas. Por exemplo, o Chile é um país que eu gosto de dar como exemplo, porque não tem tantos recursos mais que o Brasil. Ele já avançou bastante na rotulagem dos alimentos, na regulamentação da publicidade de determinados tipos de alimentos, nos aspectos tributários, né, de maiores tributos em cima de alimentos que não contribuem, pelo contrário, prejudicam a saúde, e tantos outros países como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França. Esse é um problema global. Então, esses países têm atuado no sentido de criar um macroambiente favorável a estilo de vida saudável. E agora, essas iniciativas governamentais precisam ser reforçadas com atitudes da sociedade civil. E aí eu acho que entra o papel da empresa de reforçar aquilo que o governo já está fazendo, ou tentando fazer. Aqui no Brasil se criou o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que está sendo elogiado no mundo todo. E aí, então, está aí uma oportunidade para as empresas abraçarem esse instrumento que foi criado em termos de saúde pública e levar para dentro das empresas. Então, existem algumas ilhas de boa performance, mas eu quero me referir a essas ilhas principalmente dos últimos 10 anos. Porque quando surgiu o Programa de Alimentação do Trabalhador, nos anos 70, o objetivo era combater a desnutrição. Hoje, a nossa problemática é bem distinta, é sobrepeso, obesidade e doenças crônicas, né, que são decorrentes da má nutrição. Então, o Programa de Alimentação do Trabalhador eu não colocaria como, hoje, um centro de excelência para a alimentação saudável. Aliás, o próprio Ministério do Trabalho já está atuando para poder falar a mesma linguagem no Programa de Alimentação do Trabalhador com a linguagem do Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Portanto, já existem algumas ilhas e essas ilhas podem já ser aproveitadas para facilitar, né, o compartilhar as boas práticas e o desenrolar desse movimento. É claro que eu posso falar muito mais da minha experiência clínica, vamos dizer assim, né? Então, eu brinco assim, deixa eu ouvir a resposta do Almir, eu ia falar assim, provavelmente, né, a dificuldade deve estar ali, né? Porque se a gente vê também clinicamente, o que a gente já sabe, mudar um hábito de uma pessoa não é fácil, né? Mesmo consciente de que a alimentação é importante, é claro que para avançar vai dar um certo trabalho para todas as empresas, né? Mas essas microilhas, como o Almir disse, são muito importantes porque nós somos animais contextuais, né? Eu costumo dizer que tem uma parte da nossa personalidade que tem a ver com o contexto. E é inteligente você conseguir usar os contextos para mudar os hábitos das pessoas, né? Sabemos hoje, por exemplo, aquela história da teoria das janelas quebradas, né, que o Rudolf Giuliani usou em Nova York, quando ele limpou o metrô e, com isso, diminuiu o crime. Você atuar no contexto favorece a adoção de alguns hábitos. E como a empresa é um contexto que a pessoa passa uma grande parte do dia dela, as mudanças, né, a possibilidade de mudar dentro desse contexto é muito maior. E eu acredito que passa primeiro por um diagnóstico, tanto individual quanto do que está acontecendo lá, né? A partir do que você dá uma importância para isso. Eu costumo brincar que eu me lembro de um paciente que um dia eu pedi para ele anotar quanto de água que ele tomava durante a semana. E ele chegou à conclusão que, em volume, ele bebia mais cerveja do que água, porque ele tomava um absurdo de cerveja de segunda e sexta à noite até domingo e tomava muito pouca água de segunda a sexta. Então, a gente começa com o diagnóstico, desde que você considere que isso é importante, né? Almir, eu acho que o guia seria interessante a gente passar para todo mundo, né? Existe uma forma virtual que a gente possa compartilhar com o grupo?
O guia alimentar, ele pode ser feito o download dele nos sites da ABEPAS, do Ministério da Saúde, secretarias de saúde, conselhos de nutrição. Ele é um documento hoje já razoavelmente bem divulgado. Uhum. Agora, nós estamos trabalhando numa segunda fase do guia, que vai ser lançado dentro de 30 dias, porque o guia é um documento ministerial. Então, uma nutricionista, um nutrólogo, um médico que lê o guia entende ele facilmente. Embora ele não fale nutricionês, ele é um documento ministerial. E para levar assim para a massa, eu sugiro uma linguagem mais fácil. E nós, então, estamos fazendo praticamente uma tradução do guia para uma linguagem mais coloquial. Isso vai estar pronto nos próximos 30 dias, nós vamos estar lançando e certamente vamos disponibilizar a todos vocês aqui. Obrigada. Deixa eu continuar fazendo aqui uma pergunta que eu acho que é quase que também uma dica, né? Que prioridades vocês acham, mais ou menos umas 2, 3 prioridades, vocês acham indispensáveis para uma empresa que quer ter uma boa gestão corporativa de saúde? Deixar para o Porto começar agora. Quer começar, Porto? Bem, eu sempre acho que eu aprendo mais com você primeiro, mas vamos lá. Na minha perspectiva, primeiro, eu acredito que você tem que se perguntar a importância que você dá para aquilo, né? Ou seja, diante do limite de tempo, de recursos, né? As pessoas, eu acho que assim, isso tem que ser uma prioridade, de alguma forma, para que a empresa possa se empenhar de criar esses novos hábitos necessários, alimentares, né? E o segundo ponto foi aquilo que eu falei, né? Do diagnóstico, ou seja, onde nós estamos nesse momento. Comparar, talvez, como o Almir falou, com essas ilhas de excelência, né? E como é que a gente faz para chegar lá, né? Como vocês têm dito, cada empresa tem questões próprias dela, né? Tem empresa que dá só o ticket, tem empresa que tem um restaurante, ou seja, tem mais controle. Então, mas eu costumo dizer que eu, como na minha carreira de consultor, eu lembro de certa vez uma empresa, um dos temas, né, da avaliação de clima, eles reclamando do tomate que era adotado, porque eles adotavam um tomate orgânico pequenininho e eles gostavam de tomate grande. Então, você imagina a complexidade, muitas vezes você, né, agradar todo mundo. Né? Grande e bombado. É isso mesmo? Eles gostavam do tomate. Né? Então, porque, na minha visão, sem esse diagnóstico, e você não tem como introduzir a mudança de hábitos, que eu acredito que ela tem que ser gradativa, né? Quem já tentou, por exemplo, tirar o açúcar da vida, sabe que não é uma coisa tão fácil, né? Você tem que fazer passo a passo, né? Então, eu acredito nessa mudança de hábitos gradativa. Então, nós não estamos falando de uma coisa, talvez, de curto prazo, são mudanças de médio prazo, né? Para poder conseguir implementar uma alimentação mais saudável. Eu concordo totalmente com a sugestão do Dr. Porto. Começar pelo diagnóstico vai permitir que se crie um norte concreto, não teórico. E uma vez feito esse diagnóstico, aí tem-se elementos para poder, primeiro, fazer uma política de saúde. Tem que ter uma política. Não adianta ter outros instrumentos se não diz para que servem esses instrumentos, né? Simplesmente dar um ticket ou dar um plano de assistência médica não significa que está dando saúde. Está dando cuidados com as doenças, né? Está dando possibilidade de alimentação, boa ou má. Então, uma política de saúde logo depois. E, feita essa política de saúde, acho fundamental que as empresas instituam um comitê executivo que vai cuidar da implementação dessa política de saúde. Por exemplo, esse comitê executivo vai tirar das costas da área de compras a responsabilidade de selecionar um fornecedor que vai ficar assegurando a alimentação nos próximos 3, 5 anos, saudável. Olha, compras não é o melhor lugar para definir o que é uma alimentação saudável. Se nós vermos que hoje 60% da população brasileira já tem sobrepeso e obesidade, 20 e tantos por cento, né, já tem diabetes, em torno de 15% tem câncer e por aí vai, nós vamos ver que a maioria da população de uma empresa, se ela é igual à população brasileira, está precisando de alimentação especial, e não de uma alimentação
farta, abundante para pessoas que estão em plena saúde. E, finalmente, depois que tem um comitê executivo que ajuda, inclusive, a selecionar fornecedores, definir programas, não só para alimentação, para vários outros, né, atividade física, saúde mental, etc., um compromisso da cúpula da empresa com esse objetivo. Os stakeholders da empresa têm que saber que a empresa está comprometida com isso. Uma vez que o fornecedor, o prestador de serviços sabem disso, isso cria-se, então reforça-se essa cultura, né, nesse microambiente. E eu acho que aí o programa Empresa Saudável é uma excelente ferramenta para criar esse compromisso público da empresa com a saúde da sua população. Almir, muito boa colocação. Eu até estava olhando aqui quando é que o PAT foi criado, né? O PAT vai fazer agora, nada mais nada menos que 46 anos, agora, no dia 14 de abril desse mês. E ele foi criado, é interessante, o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Foi uma lei criada na época, né, em que o Brasil vivia, né, um boom de crescimento e havia uma preocupação enorme com os acidentes de trabalho, né? Então, nós estávamos numa era do milagre brasileiro, né? Muita construção de indústria, muita construção de hidrelétricas, estradas, pontes, né? E o índice de acidentes no Brasil era assustador. E se observava na época que a maior parte dos acidentes estava diretamente ligada à desnutrição. As pessoas chegavam sem tomar um café da manhã e subiam num guindaste e depois despencavam porque simplesmente não estavam nutridas. Então, a lei do Programa de Alimentação do Trabalhador, ela foi criada com sentido de urgência e ela se preocupava em assegurar um nível mínimo de calorias, porque a preocupação na época não era uma preocupação com nutrição, o Mir poderá comentar bem melhor que isso, mas era uma preocupação absolutamente de assegurar o mínimo para que um trabalhador não tivesse acidente. Então, minha pergunta, eu vou começar com o Mir, porque ela tem essa questão do programa de alimentação que envolve diretamente a empresa, e o Porto vai poder fazer os seus comentários, mas a pergunta é o seguinte, as refeições estão disponibilizadas hoje, que seguem as regras do PAT, elas estão alinhadas com o Guia Alimentar da População Brasileira, feita pelo Ministério da Saúde? Não, ainda não estão. Já existe uma preocupação, outro dia tive acesso a um documento ministerial, tentando criar uma comissão para poder fazer esse alinhamento. A palavra ultraprocessado relacionada a alimentos sequer existia na década de 70. Ela passou a existir nos últimos 5, 10 anos, né? Então, realmente não está. O Programa de Alimentação do Trabalhador realmente tinha uma meta de dar X mil calorias, né? Claro que balanceada do ponto de vista nutricional, mas era realmente para combater a desnutrição. E eu convivi muitos e muitos anos dentro das empresas, acompanhando a alimentação do trabalhador. Para muitos desses trabalhadores, mas muitos mesmo, a única alimentação do dia era a que eles faziam na empresa. Em casa, dava uma tapeada. O Guia Alimentar, que foi criado em 2007, foi revisado em 2014, tem sido reconhecido e mencionado em várias partes do mundo, ele dá uma ênfase a um equilíbrio, né, da alimentação através, principalmente, da ingestão de alimentos in natura. Essa é a primeira grande recomendação do guia. Dê preferência a alimentos in natura, de preferência de origem vegetal. Nada o guia não aborda nada de vegetarianismo, de veganismo, nada de modismo. Na alimentação recomendada pelo guia, portanto, existe a proteína animal em quantidade menor do que a que consumimos atualmente, normalmente. Para você ter uma ideia, o Fundo Mundial da Pesquisa do Câncer, o guia fala a mesma linguagem dele, recomenda entre 350 a 450 gramas de proteína animal por semana. Isso é o equivalente a 3 bifes que se serve hoje dentro das empresas. Então, a proteína, que é a parte mais cara da alimentação,
ela pode ser, inclusive, reduzida. Além da recomendação de ênfase em alimentos in natura de origem vegetal, o guia ele fala do uso adequado do sódio e dos açúcares. E não só, quando fala do sódio, falando do sal, não só o sal que a gente acrescenta, né, na hora de fazer a refeição, esse é o mais fácil de controlar. O mais difícil é o sal invisível, que está dentro da salsicha, da bolacha, de vários produtos ultraprocessados. Então, o uso moderado de sal, açúcares e gorduras, né, distinguindo a gordura boa da gordura ruim, é outra parte importantíssima do guia. E, finalmente, se fizer tudo isso, praticamente já deixou de fora os ultraprocessados. Mas, enfim, o guia finalmente dá a ênfase em evitar os alimentos ultraprocessados. E aqui deixa eu entrar no campo prático. Margarina é um produto ultraprocessado com gordura trans. Colocar margarina todos os dias pela manhã, no café da manhã de um trabalhador, é incentivar uma recorrência de algo que está sendo condenado pelo guia alimentar. Então, nós temos alguns alimentos, como a margarina, como as salsichas, como a gordura vegetal hidrogenada, etc., que precisam ficar de fora da empresa. A empresa já protege os seus ambientes, ela não deixa qualquer pessoa entrar dentro do seu parque industrial, né? Ela também não pode deixar qualquer alimento entrar. Se ela quer proteger o seu patrimônio, que é a saúde dos seus trabalhadores, ela tem que evitar que alguns elementos entrem dentro desse ambiente. Então, esses elementos a serem evitados são os alimentos ultraprocessados, que o Guia Alimentar fala dele fartamente. Isso não era a linguagem de 40 anos atrás, quando foi feito o PAT. Ótimo, ótimo. Eu estou aqui refletindo muito sobre a margarina, viu? Ah, sim. De propósito eu mencionei. O Almir, e ainda tem a margarina nos biscoitos, né? Ainda tem a margarina, o mesmo tipo de gordura espalhada numa série de alimentos que estão nos cafezinhos das empresas, né? Estão nos coffee breaks, parece aqueles biscoitinhos inocentes que estão ali disponíveis. Mas, Porto, posso... Tem uma mão levantada aqui, a Juliana. A Juliana, vamos ver a Juliana, então, depois o Porto. Juliana, por favor. Bom, eu sendo de uma empresa de alimentos e que trabalha com alimentos processados e ultraprocessados também, a gente sabe disso. Almir, eu acho que eu entendo o que a gente está falando dentro do guia, eu entendo toda essa colocação e considerando aí toda a parte de alimentação saudável, mas a gente teria que encontrar um meio termo, até porque se num restaurante de uma fábrica você falar que não tem pão com manteiga, é uma briga bem grande que a gente está comprando ali de manhã. E até por conta dos próprios alimentos que eles produzem ali dentro e pela divulgação de tudo isso, né? Então, eu acho que a gente precisa tentar encontrar um meio do caminho antes de chegar até essa evolução toda que já estamos vendo aí dentro desse guia alimentar. E aí a minha pergunta para vocês é, como é que a gente consegue equilibrar tudo isso? Um caminho para que a gente consiga caminhar aí no meio termo. Ok, está lá sendo oferecido, mas de repente eu posso trabalhar para que a pessoa substitua, ou que ela não coma isso todos os dias, enfim. Como é que a gente consegue trabalhar isso de uma maneira um pouco mais sutil, sem o radicalismo de que a gente não pode mais ter a margarina, por exemplo, tá? Estou seguindo no teu exemplo da margarina, tá? A pergunta no chat sobre qual seria a sugestão de substituição da margarina. E existe algum outro substituto? Azeite, patê, só que está escrevendo. Exatamente. Manteiga. Vários tipos de... A própria manteiga, vamos começar pela manteiga, que é uma gordura melhor, né, do que a margarina. A questão do radicalismo, deixa eu dar um exemplo. Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de banir a gordura trans da alimentação humana
E muitos países definiram já um prazo para colocar, parece que o prazo limite é 2023, o Brasil também aderiu a isso. E alguns países não esperaram. Bom, se está provado que isso faz mal, por que nós vamos esperar X anos? Já tomaram a dianteira aí, que eu digo que o Brasil não está indo tão acelerado. Então, por exemplo, se tiver margarina depois de 2023, ela vai ser com uma composição diferente, ela não vai poder mais ter gordura hidrogenada dentro dela. Então, a gordura trans ela vai desaparecer a partir de 2023 da alimentação humana, vai desaparecer do sorvete, vai desaparecer dos biscoitos. Então, isso já vai ajudar. É o macroambiente que eu digo, né? Agora, a empresa pode cuidar do microambiente. Eu preciso esperar uma lei que proteja a saúde do trabalhador ou eu já posso instituir isso aqui hoje? Então, alternativas para a margarina já começaram a ser citadas aí, né? Existem as geleias, a manteiga, os patês, existem várias alternativas. Muitas empresas que nós conhecemos já têm feito isso e, de forma alguma, isso não está sendo visto como um radicalismo. Quando a população está consciente, educada para o que está sendo feito, vem como algo que é benéfico a ela. Eu lembro de uma empresa em que o dono tomou uma decisão, uma empresa de médio porte, em torno de 400 colaboradores, o dono tomou a decisão que ali não entrava mais refrigerante, que não teria sentido oferecer uma caloria vazia junto com a refeição. E pensava-se que isso poderia ser um ponto de grande dificuldade. Foi feito um esclarecimento, foi feito um preparo. No dia que se tirou o refrigerante, parecia que não tinha feito nada. Outra empresa que reduziu bastante a sobremesa açucarada, limitou a uma vez por semana a sobremesa açucarada, os outros dias seriam frutas. Zero reação. Então, a gente tem sido agradavelmente surpreendido com a população sendo bastante receptiva a essas medidas quando elas bem explicadas, claro. Porto, vamos ouvir teus comentários. Acrescentar o seguinte, eu acho que tudo se resume no seguinte, quanto mais comida de verdade a gente puder ter, melhor, né? Mas como é que você faz uma transição disso, né? Lembrando que na natureza não existe gordura com carboidrato misturado. Isso é uma invenção humana, é o sorvete maravilhoso que você come. A gordura misturada com... Você tem uma fruta que não tem gordura, você tem a gordura na picanha, não é isso? Mas você não tem gordura com carboidrato. Isso nós que criamos, e por isso que é tentador e viciante mesmo, né? Então, essa necessidade de fazer a transição. E eu sempre gosto de lembrar que o alimento, ele transcende a biologia, né? Ou seja, o alimento cria vínculos sociais, o alimento, ele nos diferencia, né? Por exemplo, judeus comem kosher, né? Os muçulmanos comem halal, e os taoístas não comiam grãos. Então, a gente, né, eu brinco que ninguém chama ninguém para ir na casa do outro comer uma salada, você chama para comer um churrasco. Isso tem aspectos psicossociais, né? A não ser que seja um grupo de veganos, né, Almir? Tudo bem, a gente chama para comer uma salada. Né? Mas, os petinhos vegetais. Isso. Então, eu acho que então, a outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte, a importância do pão nesse ritual. Isso é um ritual, tomar um café, sei lá, sentar com os amigos. Então, assim, como é que você mantém o ritual, talvez trocando o alimento? Mas entender que a gente tem que entender que o alimento ele tem esses aspectos ritualísticos, né? Especialmente o pão com café deve ter mesmo, né? Pessoas chegam juntas ali, né? E aquele alimento vira uma âncora daquele momento de chegar na empresa. Então, também, né, vou brincar, manteiga é melhor do que, mais saboroso que margarina. Mas é isso, eu acho que uma tecnologia só muda, inclusive alimentar, né, Juliana, quando você tem um momento social, né? A sociedade permite, adota, pressiona, né? Nós não estaríamos fazendo isso aqui se não fosse a pandemia, né? Ou seja, o Zoom já existia, só que, né, você não teve, ou seja, a sociedade ela dá permissão para a tecnologia ser adotada. Então, mas eu acredito que é um momento, nós estamos num momento de transição, isso, talvez da quantidade, que era caloria, para a qualidade. Você vê isso, inclusive, no consultório, né? Você vê eu sou de uma geração que eu já vi endócrinos, professores titulares de universidades de elite do Brasil, subir e falar com uma bolacha, se comer uma bolacha ou uma pera era a mesma coisa. Isso eu vi, eu assisti, certo? Porque era caloricamente... mas quem disse que o problema é a caloria, né? Então, você sair do quantitativo calórico para o qualitativo.
nem toda caloria é igual, né? A gente sabe disso hoje, ou seja, a diferença de você comer um carboidrato simples ou complexo é que se um absorvido mais rápido, você secreta mais insulina, então eles não são iguais. É porque você tratava o corpo humano como se fosse o motor do carro, não é, ele é vivo, ele interage, ele secreta mais ou menos insulina de acordo com o que você está comendo. Então é isso, é caminhar de uma visão, né, que era só quantitativo para agora para a qualidade dos alimentos. Acho que é isso que eu poderia contribuir. O Porto, já emenda essa sua fala, e o Almir também já citou essa questão dos impactos de obesidade, sedentarismo, sobrepeso. Que impactos eles podem ter aí dos colaboradores para as empresas? Faz todo sentido, né? 1 em cada 3 americanos, é isso, são diabéticos ou pré-diabéticos, né? E o mundo caminha para isso. Isso é um problema seríssimo, porque nós vamos viver mais tempo doentes, né? Esse aqui é o grande impacto. Sabemos que o sobrepeso está relacionado, nem vou falar das doenças cardiovasculares, mas está relacionado aos 3 cânceres principais, que é próstata, mama e intestino. Ele tem uma relação da quantidade de gordura circulante. É bem provável, você sabe que depois do câncer, a segunda doença que as pessoas temem ter na vida é o mal de Alzheimer. Isso está relacionado, né? Ou seja, a resistência insulínica, a que a gente chama de glicação, né? Quando a glicose sobe, ela vai lesando as células, e a gente tem um estado de inflamação. Aquilo é certamente um quadro que predispõe as pessoas a ter o mal de Alzheimer, né? Então, é aquela história, em vez de eu viver 85 anos, 90 anos saudáveis, produtivo, o indivíduo começa a ter uma demência com 72 anos de idade. Então, o custo social é uma coisa absurda, né? Os Estados Unidos já gasta mais em saúde hoje do que em armas. Né? Para dizer o tanto de dinheiro que se gasta em armas. Por causa disso. Então, eu acho que esse impacto, né, da alimentação vai impactar certamente a doença mental. Ou seja, se eu vou ter não o burnout, né, que é um diagnóstico bem complexo, altamente subjetivo, que as empresas vão ter esse ano aí, né, porque isso diminui a minha resiliência para lidar com a realidade. Isso é um movimento tão interessante, eu sou nutrólogo há quase 20 anos, agora tem um movimento chamado Nutritional Psychiatry, Psiquiatria Nutricional, criada por uma australiana chamada Felice Jacta, que vai estar esse ano no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Aliás, vai estar num congresso em São Paulo, não sei se virtualmente, agora em maio. Você já vê um movimento, descobriram que comida existe, né? Porque eu também sou de uma geração que você ir no dermatologista com a mulher com a unha frágil, você fala assim, vou tomar uma vitamina. Ele fala, para quê? Hoje todo mundo toma, né? Você toma vitamina para a unha, né? Para tocar para o cabelo. Eu costumo brincar que descobri que os cabelos e as unhas se alimentam também. Agora nós estamos descobrindo que o cérebro também precisa de alimento. Nem todo mundo está doente. Você não vai dar remédio para todo mundo? Não. Então nós temos que cuidar para que as pessoas não adoeçam. Almir, quer completar? Não, acho que o assunto foi bem abordado. Só eu queria completar, aí eu acho que uma questão que a gente consegue fazer, a gente vê que as empresas que têm a opção de escolher cardápios, às vezes, não são grandes mudanças que a gente vai fazer. Por exemplo, o sal, né? É simplesmente diminuir a quantidade de sal, e isso faz parte da sua negociação. Isso não tem impacto de custo zero, né? Então, ter essa mentalidade que vai fazer a diferença. Então, começar a diminuir o sal na comida não é tirar o sal, mas, assim, por exemplo, esse tipo de coisa existe. Tem países, é interessante, por exemplo, no Uruguai, é proibido pôr sal na mesa. Você tem que pedir o sal, é uma mudança de hábito, né? Então, são esse tipo de questões que a gente está, às vezes, sugerindo aqui. Não é chegar amanhã e falar não tem mais margarina, é simplesmente começar a mudar para uma alimentação mais saudável. Você falou, será que se reduzir o sal pela metade, as pessoas vão perceber? Talvez não percebam. Eu tenho uma teoria que a maioria não vai perceber. Não vai. Eu posso assegurar que não. Aliás, houve uma publicação recente pelo Hospital do Coração aqui em São Paulo, ensinando a fazer o sal de ervas. Você reduz pela metade a quantidade de sal e acrescenta uma série de outras ervas, e esse menor quantidade de sal com todas essas ervas vai dar muito mais sabor ao alimento.
Eu tenho aqui duas perguntas, ou dois comentários que eu queria compartilhar, de que algumas empresas estão premiando colaboradores que mantêm suas taxas em dia. Acho que essa é uma questão, até a gente vai ter um bate-papo só sobre como incentivar as pessoas, essa vai ser uma dos nossos temas lá para frente, então vai ser bem interessante. E uma pergunta, se é verdade que o sal rosa é mais saudável. Bem, vamos explicar. Se for na quantidade, cai no mesmo problema que o Almir disse. Esse é o primeiro ponto, né? Se diz que ele tem, né? Ele não seria só cloreto de sódio. Eu fico imaginando de onde sai tanta coisa rosa, né? Eu também tenho porque uma coisa é tirar do mar, né? Outra coisa é tirar de uma montanha, né? Mas a ideia é que o sal rosa teria componentes, né? Ele teria sais que não fosse só o cloreto de sódio, né? Essa seria a ideia. Mas na quantidade cai no mesmo problema que o Almir está falando. Se você começar a consumir muito, ele teria um impacto na sua saúde da mesma forma. Eu não sei se a Cláudia quer para ela, mas se você quiser, então, Cláudia, comer um sal que o sal rosa promete, você tem que comprar uma iguaria chamada flor de sal. A flor de sal é o primeiro sal da salina, quando seca. Exato. Ali tem, vamos dizer assim, todos os sais do mar. Então, essa é a iguaria, é vendida como uma iguaria, né? Então, se você está por aí, você pode colocar na sua comida a flor de sal. Eu estou sendo brifado aqui pela Thelma, que as nutricionistas da ABPAS buscaram e ainda não encontraram evidências científicas sobre o sal rosa. Tem um artigo publicado nos Estados Unidos, que eu li já faz um ano, né, que diz que o nível do sal rosa do Paquistão, né, do Himalaia, que vem do Paquistão, o nível de detritos, porque ali veio do antigo mar, né, quando os Himalaias se levantaram, né? Então, aquilo, eles não recomendavam no artigo o sal rosa, porque os adicionais que dão a coloração estão longe de ser o que você está falando da flor do sal, né? Então, que vocês falaram. Então, a recomendação era justamente de usar mais a flor do sal do que usar o do Himalaia, pelos resíduos acumulados milenarmente, né? Mas, Porto, a próxima pergunta é para você também, para a gente aprofundar um pouco entre nutrição e saúde mental, né? A gente olha a saúde muitas vezes olhando o lado da doença, mas a gente tem que olhar a saúde pelo lado do vigor, da energia, da disposição, de tudo aquilo que as pessoas podem agregar, né? De terem bom humor, de estarem dispostas para tomarem iniciativa, para darem ideias, para serem criativas, né? Qual a conexão de tudo isso com a alimentação, né? Como é que você pode aprofundar esse tema aqui para a gente? Bem, então, para falar de uma maneira bem rápida, eu costumo dizer que o grande problema da saúde mental é que as doenças, vou começar das doenças, elas deveriam ser dimensionais e não categóricas. Por exemplo, se eu der um teste de déficit de atenção aqui, todo mundo vai falar assim, eu tenho sim, eu tenho isso. Não, você tem uma desatenção causada por uma ansiedade, porque fica o dia inteiro olhando o celular, você não tem a doença. Só que a única abordagem, muitas vezes, é dar remédio. Então, você para os casos graves, tudo bem. O que a gente poderia fazer intervenções, então, nos demais? Um deles é nutrientes que está na sua alimentação, tá certo? Como eu te disse, já tenho uma linha, né, que está buscando estudar isso, mas nós já sabemos, por exemplo, gorduras saudáveis, entre elas um ômega 3, você já tem, que foi ficando cada vez mais deficitário na dieta moderna, ele melhora o humor, né? Ele também é liberado pelo FDA como um potencializador de antidepressivo, ou seja, pode usar até como um tipo de um medicamento, vamos dizer assim, e só vai existir em alimento de verdade, né? Tá certo? Ou seja, alimento de verdade vai ter um pouquinho de ômega 3. O alimento ele tem uma propriedade epigenética, que alguém até falou aqui, ou seja, nós sabemos hoje que a epigenética é uma disciplina que estuda a interação do meio com os seus genes. O gene não é uma coisa assim que um dia ele resolve acordar. Eu brinco assim, por que você tem colesterol alto aos 40, 50 anos e não tinha aos 18? O que a pessoa fazia é genético. Não é só genético, é porque o gene resolveu acordar aos 45, ele estava adormecido. Quem adormece um gene, isso é muito importante, você pode acordar, por exemplo, um oncogene, um gene do câncer. Quem adormece o gene são radicais metil que vêm de alimento. Volto a dizer, alimentos também
vivos vêm especialmente derivados de folatos, né? Tá certo? Ou seja, o folato, né, o ácido fólico, o metilfolato, o ácido fólico que a mulher toma quando está grávida, que está em alimentos, né, verdes, ele ajuda a estabilizar o nosso DNA para que a gente não tenha doenças, tanto de câncer, mas também essa mesma metilação está relacionada à produção de neurotransmissores, especialmente a serotonina e dopamina. Então, é bem provável que, se você tem uma boa ingestão desses nutrientes, você está mais resiliente no que se refere às doenças mentais. E aí volto a lembrar, né? Eu fiquei muito ansioso esse ano por causa do burnout, com medo de quantos atestados eu teria que dar, mas eu descobri que eu não tenho que dar atestado, porque eu sou médico assistente, mas um dia a gente pode falar sobre isso. Mas, né, as pessoas estão, né, isso virou um tema. Então, aqui que eu falo, primeiro você cuida da base, né? Mas você cuida comigo, depois aí vai subindo, né? Cuidou do corpo, depois vai cuidar da mente, mas sem uma alimentação, você não vai ter matéria-prima para a mente, o software do seu cérebro ser saudável. Uma pergunta aqui. A questão da hereditariedade, ela está inclusa nessa questão? E aí, por exemplo, é obrigatório que as pessoas das outras gerações tenham alguns problemas relacionados à saúde mental que os mais velhos tiveram? Ou, dependendo do estilo de vida, isso pode não ser uma verdade e não ter essa sequência? Então, as doenças, se você for fazer um gráfico, né, a doença mental ela seria um gráfico da genética com o ambiente, perfeito? Então, eu carrego um pool genético, mas algo tem que acontecer no ambiente para disparar a doença em mim. Tem doenças que geneticamente são mais determinantes, por exemplo, uma esquizofrenia, tá certo? Né? Então, se você pegar um gêmeo idêntico, se um tiver, o outro tem 50% de chance de ter. E na população normal é em torno de abaixo de 5%. Então, mas o que acontece? O estímulo que você vai dar ajuda. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que já teria uma vida normal, saudável, nunca teria esquizofrenia, mas você começa a fumar maconha com 13 anos de idade, ele agora vai ter. Então, porque a maconha vai lá ativar o gene dele, que não estaria ativado. Isso que você está falando é tão marcante. Existe um rato, que eu gosto sempre de mostrar isso numa aula, que é chamado Agoit mais, que é um rato. Uma rata amarelinha, ela é amarela, cabeluda, grande, ela é usada para estudar a obesidade, bem obesa. Se você, enquanto ela estiver grávida, der mais ácido fólico para ela, o filhote nasce magrinho, pequeno e marronzinho. Mas como é que pode? Você deu um alimento. Mas é isso, é porque ele interfere epigeneticamente. E parece, que é claro, você vai se perguntar, assim, que eu também pergunto, como que a gente sabe o que a gente está ligando ou desligando? Parece que pela própria natureza, quando você come coisas da natureza, há uma inteligência que ele desliga por si só, tá certo? Isso há milhões de anos de evolução. Então, é isso. Então, você tem doenças, a maioria das doenças fica no meio do caminho. Se a gente vivesse vou brincar, se todo mundo fosse morar no mosteiro, nós não teríamos, né? Teria algumas doenças, mas raramente. Agora, como a gente vive na vida, né, com tensão, esse estressor, ele liga ou desliga genes, conforme a pessoa é mais ou não vulnerável. A mesma coisa o peso. Ontem eu atendi um rapaz, no começo da minha carreira, eu brinco que eu não acreditava nisso. Tem pessoas que, se comer, por exemplo, um carboidrato, se a pessoa for rápida, né, ele toma um sorvete, deita e acorda 2 quilos mais gordo. E é verdade, eu não duvido disso. É impressionante. Tem gente que, né, quando a pessoa relata tem a qualidade do alimento, mas se você vê só a caloria, ele não come tanta coisa. Mas a genética favorece. Você fala o quê? No que ele absorve 100 calorias ou 200 calorias, secreta 3 vezes mais insulina do que outras pessoas. Só de secretar 3 vezes mais insulina, ele forma 3 vezes mais gordura, vamos dizer assim. Então, essa interface da genética com o meio ambiente. Né? Uma observação interessante que eu vi um experimento feito com ratos, desculpa, com coelhos. E a ideia era estudar o efeito da diabetes a partir da ingesta de determinados tipos de nutrientes. Então, todos os coelhos desenvolveram, né, a diabetes, todos, menos um.
que tinha sido previamente escolhido como mascote do próprio grupo, e que, apesar de comer exatamente a mesma coisa que os outros comiam, recebia muito carinho de todo mundo que dava do experimento. Então, isso foi um impacto assim, muito interessante, mostrando esse lado do ambiente. Né? Isso. Nós vamos daqui a pouco estar discutindo o ambiente das empresas, né? Imagine se até o ambiente afeta o resultado da nutrição. Então, muito bom. Silvia, com você a próxima pergunta. Vocês já falaram muito sobre essa nossa próxima pergunta, mas eu queria agora um reforcinho a mais. Eu queria principalmente escutar o Almir, que está falando já sobre isso desde o nosso começo, o que a gente pode fazer para mudar os nossos hábitos em direção a uma vida saudável. Eu estou começando a entrar em depressão aqui já nessa nossa reunião, porque eu já estou vendo todas as besteiras que eu ando fazendo aqui com a minha saúde. Mas eu queria escutar, Almir, algumas dicas do que a gente pode fazer para a gente mudar mesmo esse hábito, né, e seguir em direção a uma vida mais saudável. E às vezes, eu já escutei muitas orientações, né, que são dicas muito simples e que está no nosso alcance, né, ao alcance de todo mundo, e a gente, às vezes, não se acostuma a fazer isso. Primeiro, vamos lembrar que o jogo não está começando agora. O jogo já vem de algum tempo, né? Nós estamos na metade do jogo e temos que reverter esse placar. Vamos falar um pouquinho do placar primeiro. Nós comparamos... Essa ia ser a minha pergunta. O que dá para fazer para reverter? Então, se você conseguir já pôr as duas na mesma resposta, seria ótimo. Tá bom, acho que sim. Nós estudamos os dados disponibilizados pela OMS de sobrepeso, obesidade, doenças crônicas, em centenas de países, e selecionamos alguns países para não ficarmos perdidos num emaranhado de estatísticas. Não encontrei isso na biblioteca. O que nós vimos? Que de 76 a 2016, Canadá, Estados Unidos, Chile, tiveram um crescimento de prevalência de sobrepeso e obesidade na ordem de 70%. No mesmo período, de 76 a 2016, o Brasil teve um crescimento na prevalência de sobrepeso e obesidade de 106%. Ou seja, a velocidade do crescimento da prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil é 50% maior do que em Chile, no Canadá, do que Estados Unidos. Aí fomos comparar com um outro país mais próximo da nossa cultura, com a Espanha. A Espanha, nesses mesmos 40 anos, cresceu em 56% a prevalência de sobrepeso e obesidade. E nós, 106%. Portanto, o dobro. Eu acho que é muito importante nós termos a consciência de que nós estamos na metade do jogo e estamos perdendo de goleada. Nós estamos na rota errada. Essa aceleração tão rápida, já há previsões de que o Brasil vai, não me lembro se é 2030 ou 2035, superar a prevalência de sobrepeso e obesidade dos Estados Unidos. Então, isso tem que estar muito consciente, que é algo que já vem enraizado de muitos anos, que precisa ser mudado. Bom, eu volto à primeira tecla que eu toquei aqui quando começamos, ambiente. Sem um ambiente adequado, as pessoas não conseguem. Não é uma questão de falar, fecha a boca e vai malhar. Isso não existe. Isso é uma solução simplista que não existe. Qualquer nutricionista sério, comprometido com a ciência de hoje, sabe que, além de ter um equilíbrio na alimentação, tem que ter uma vida muito ativa, tem que ter saúde mental, ou seja, são problemas multifatoriais. E o ambiente vai cuidar, né, desses múltiplos fatores que estão interferindo
na decisão das pessoas, no estilo de vida das pessoas. Uma vez que temos o ambiente, aí nós temos a segunda etapa, que é educar e estimular. Entregar um ticket para uma pessoa que vai fazer alimentação num restaurante comercial na rua, parte-se do princípio de que essa pessoa já está educada o suficientemente e já está autônoma para tomar decisões corretas de o que colocar e o que não colocar no seu prato. Não é verdade? Então, nós precisamos ajudar essa pessoa, seja os que fazem a refeição dentro da empresa, seja principalmente os que fazem a refeição fora, em restaurantes comerciais, o que colocar e o que não colocar e quanto colocar nos seus pratos. Então, esse segundo trabalho de educar e estimular, esse é um longo trabalho. Acompanho os programas de muitos e muitos países. Eu vou dar um exemplo. A França, que tem atuado maciçamente em rotulagem de alimentos, em guia alimentar, ela tem guia alimentar para idosos, para atletas, para crianças, para adultos, para gestantes. Ela já segmentou o guia alimentar. A França, nos últimos 40 anos, ela alterou a prevalência de sobrepeso e obesidade de 49,3% para 49%. Em 17 anos, desculpe, essa medição é de 2001 a 2016. 17. Eles reduziram apenas 0,3%, praticamente nada, é pífio. E se olharmos dentro da estatística, vai ver que o que diminuiu foi o sobrepeso, mas que a obesidade aumentou. Então, é um desafio monumental. A gente precisa estar consciente dele, precisa estar consciente de que não é só o indivíduo sozinho que vai vencer esse desafio. Portanto, educá-lo e estimulá-lo é fundamental. Programas de educação não é uma semana de conversas, não é algumas mensagens por 15 dias, não. É um programa que tem que ser o ano inteiro, de tempos em tempos, está relembrando as pessoas dos princípios básicos de um estilo de vida saudável. Bom, feito isso, aí sim tem-se o ambiente para poder fazer mudanças. Se você não faz a mudança depois de fazer a educação e o estímulo, é até o contrário. Eles, trabalhadores, é que vão cobrar, ei, mas não vai mudar isso aqui? Não vai tirar a margarina do meu café da manhã? Né? Então, feito essa educação e esse estímulo, tem aí o ambiente para poder ir para medidas práticas, tanto no campo da alimentação, como também da atividade física, que é fundamental. E, finalmente, monitorar. Isso precisa ser monitorado para que se realimente o sistema. Eu me lembro de uma conversa que tivemos num outro programa que o Dr. Porto estava, foi ele que falou, que as metas coletivas, inclusive, têm uma importância muito grande. Doutor Porto, se puder depois completar, me lembro, eu retive a informação de que as metas coletivas, às vezes, têm mais importância até do que as metas individuais. Então, isso dentro de um programa de estímulo. Se você puder completar, doutor Porto. Sim. Porque aqui nós somos seres, né, sociais. Eu sempre dou exemplo, né? Se o camarada quer parar de beber, a dificuldade é, tá bom, você interna ele, ele para de beber. Quando ele volta para o grupo, ele bebe de novo. Então, é muito difícil você esperar que o indivíduo, né, ele mude se o contexto ou o grupo onde ele está não mudar. Isso é exigir demais de nós. Então, assim, se você conseguir criar, você está perto de um grupo, está todo mundo querendo mudar junto com você, essa mudança fica muito mais fácil. Porque um hábito, ele demora, em média, 68 dias para se mudar. Tem hábitos que demoram mais de 250 dias, ou seja, quase um ano. E, provavelmente, hábitos alimentares deve estar lá, então, nos 200 dias que ele já tentou mudar. Né? E como ao me deu essa estatística da França, né? Brinca mesmo, quase desanimadora, né? Mas isso é igual plantar cenoura, né? Você consegue, né? É igual uma planta, né? Ela vai crescendo, né? Você vai ramificando, você às vezes não consegue metrificar, mas as mudanças estão ocorrendo debaixo da terra. Não é isso? Ou seja, está crescendo. Como o hábito demora muito tempo para ser arraigado, é muito mais importante a consistência daquilo que você faz do que o tamanho. Né? Então, assim, eu costumo dizer, é muito mais importante você caminhar 15 minutos por dia do que fazer 2 horas de ginástica no sábado. E poderia, inclusive, ter um infarto por causa disso. Mas, né, a consistência. E nisto, o papel do grupo é fundamental.
ou seja, com quem que eu ando, porque eu não vou ser capaz de me opor à maioria. Para isso, eu tenho que gastar muita força de vontade. Como a força de vontade é um recurso escasso no cérebro humano, é como se fosse um músculo que cansa, é um músculo que você gasta usa ele para poder lidar com suas metas do trabalho, os problemas em casa, ainda tem que sobrar músculo, então, para poder lidar com a alimentação, novas mudanças. Então, estar nesse grupo, você acaba indo no fluxo, né? Porque você vai ter que persistir por uns 200 dias para ter uma mudança. Vou fazer um comentário da questão da oferta e da escolha, que a empresa tem responsabilidade pela oferta e indiretamente pela escolha. A escolha você pode ajudar pela educação. Eu vou contar apenas um exemplo. Eu fui convidado para fazer 3 comentários em 3 conferencistas internacionais num evento feito aqui num dos maiores hospitais de São Paulo, privado, né? Um evento sobre qualidade de vida, com professores de fora, com vários diretores desse hospital, um hospital muito assim, muito importante, muito relevante. E nós tivemos um coffee break, né? E o tema era qualidade de vida. E nesse coffee break havia uma oferta. A oferta, nós tínhamos uma mesa com refrigerante, né? E né, ali é servido, e tinha também uma tímida jarrinha de água, né? Do outro lado, nós tínhamos petit four feito com margarina, 30% segundo a pessoa que estava ali, que contou para mim, e mais sanduichinhos, todo com pão branco e coisas mais, né? E tinha mamão. E eu tive o cuidado de fotografar, né, como é que aquela mesa ficou no final do coffee break, né? E apresentei essas fotos para que eles, médicos do Brasil, do exterior, especialistas em qualidade de vida do Brasil e de fora, etc., tal, pudessem ver o que aconteceu com a mesa, né? A jarrinha de água ficou praticamente intocada, né? Mas as garrafas de refrigerante foram consumidas em profusão, né? O petit four ficou lá, foi devorado e substituído mais de uma vez. E o mamão, a opção saudável, apenas tocado de leve. Então, é um desafio muito grande, né, a gente fazer essa mudança, porque a mudança começa na oferta, né? Imagina um evento de qualidade de vida, a oferta já não cria a mudança, tá certo? E aí o que a gente observa é que as pessoas que estavam debatendo e discutindo temas como o que nós estamos falando aqui, nos seus comportamentos individuais, fizeram as suas escolhas. Então, a mudança começa dentro de cada um de nós, né? Então, esse é um desafio, mas a educação é essencial. Então, a minha pergunta agora, eu vou começar com o Almir, e aí o Porto vai poder fazer a sequência. E ela diz respeito a uma coisa que você já falou, Almir, que a criação de ambientes, né? Então, a criação de ambientes saudáveis, né? Elas, em todos os aspectos, elas têm um impacto muito grande sobre a saúde. Então, a pergunta é, quando as lideranças das empresas fomentam um ambiente saudável, as mudanças de hábito, além de acontecer na vida dos colaboradores, pode chegar até as suas famílias? Seguramente. Temos incontáveis exemplos tirados das empresas em que trabalhadores adquiriram novos hábitos alimentares, alimentando dentro do restaurante da empresa, e levaram isso para casa. Alguns alimentos que eles nem conheciam passaram a consumir dentro de casa. Isso já temos assim incontáveis exemplos. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção também, entre os nutricionistas voluntárias da ABPAS, nós temos a Bianca, que tem especialização em educação para alimentação infantil. E a Bianca, por muitos anos, desenvolveu programas de alimentação, de educação alimentar, né, para crianças de 4 a 5 anos. E eu achei muito rico ela comentar que depois os pais buscavam ter contato com ela, porque a criança chegava em casa e cobrava mudanças.
e falava de, agora eu conheci tal fruta, por que que nós não consumimos tal fruta? Hoje eu provei tal verdura, e por aí ia. Então, tanto na parte do trabalhador mesmo influenciando a família, como crianças influenciando a família, isso para nós já está bastante demonstrado, não tenho a menor dúvida. Portanto, quando formos pensar naquela fase que eu falei de educar, não vamos pensar em educar só o trabalhador, o adulto que está ali dentro da empresa. Vamos pensar na família, até porque ele tem que continuar com um ambiente saudável dentro de casa. E nós temos que enviar mensagens também para os filhos, para as crianças que possam ter naquela casa, né, para a mulher, para o marido, enfim. Pensar num programa de educação em que ele absorva e ele leve para casa parte dessas mensagens. Mas, sem dúvida, há uma influência grande. E no chat tem 2 comentários bem importantes sobre esse tema, né? Que a gente deveria ter ações nas escolas, porque eles serão futuros trabalhadores, né? E também, bem no comecinho da nossa reunião, tinha um comentário que as pesquisas mostram que uma alimentação deficitária na infância pode trazer danos irreversíveis aí às pessoas. E só para dar um exemplo aqui do que a gente consegue fazer como empresa, tem uma empresa que é um cliente meu, grande, assim, 10 mil funcionários, e agora na pandemia, o que ela fez que foi interessante? Começou, acho que foi no Dia dos Namorados, ela mandou uma série de receitas para o pessoal que estava na pandemia, do que eles podiam fazer no Dia dos Namorados, e eram todas receitas saudáveis, né? Então, assim, ela usou um tema, que era o Dia dos Namorados, para dizer, olha, você está na pandemia, você não pode sair de casa, não vai poder sair jantar fora, está aqui umas receitas rápidas. E o pessoal gostou tanto que eles começaram a fazer essa questão de mandar uma receita saudável para os funcionários, suas famílias. Então, assim, é isso que a gente fala, às vezes, que mesmo que você vai dar um ticket de alimentação, mesmo que você não tenha, existem formas de como você, como empresa, dar esses incentivos, de formas indiretas, de formas divertidas até, como seria essa forma. Porto, queríamos ouvir você. Sim, eu acho que é curioso, porque no mundo hoje não falta informação, né? Falta transdisciplinaridade. E nós temos uma disciplina que é isso, chama Behavior Economics, né? Economia comportamental, né? Você tem um livro chamado Nudge, né? Que exatamente inclusive o ganhador do Prêmio Nobel, Richard Thaler, ganhou. Né? O livro mais famoso desse assunto é o livro Pense Rápido, Pense Devagar, do Daniel Kahneman. Então, a economia comportamental é como você cria nudges. Nudges é isso, são empurrões, né? Isso. Diminuir o sal sem ninguém perceber, dar 2 escolhas, todas as 2 são saudáveis, né? Ou seja, são empurrões que isso vai, a analogia que eu faço é como se você mudasse um transatlântico. Porque é bem provável que mudanças dessas vão acontecer transgeracionais, né? Essa criança vai aprender a comer e ter outros sabores. Eu me lembro, né, na faculdade, isso não mudou, na minha opinião. Por que uma mãe tem que pôr doce na mamadeira? A criança nunca provou açúcar na vida. E já provou um leite materno, certas vezes, é ver que não tem nada de saboroso, né? Mas a mãe faz assim, né? Então, ou seja, você já vicia o paladar com 1 ano de idade. Então, assim, eu acho que esses nudges, né, isso que vocês estão dizendo, quando vai voltar para casa, esses hábitos serão plantados, certamente, né, intergeracionalmente. E é uma disciplina, e apenas de curiosidade, eu fui num congresso certa vez, aqui no Brasil, e havia um núcleo de nudge no Rio de Janeiro, fiquei muito impressionado, porque eles usaram, por exemplo, para fazer o pessoal pagar IPTU, né? Porque se o cara pagar, a prefeitura não compensa ir lá levar na justiça por causa de 2 anos de IPTU sem pagar. É um negócio parece dar muito trabalho. Então, eles tinham nudges, sabe assim, para poder facilitar. Não é só desconto, sei lá, via que a pessoa fazia a matrícula mais fácil do filho na escola pública, são nudges. Então, é uma disciplina, ela existe. Ela só não só falta a gente colar uma coisa na outra, e, é claro, o nudge é feito em larga escala. Não é só para mudanças individuais. Individuais é fácil, você não quer tomar refrigerante, você não compra. Né? É fácil não, né? É simples. Você quer transitar do refrigerante para água, primeiro compra uma água com gás, que vai te enganar.
Eu brinco, como é que eu passei a tomar café sem açúcar? Eu primeiro passei por café com stevia, que estraga o café, diga-se de passagem. Mas eu via que aquilo não era café sem açúcar, era uma outra coisa. Aí depois eu consegui tirar açúcar, ou seja, o sem açúcar ficou melhor do que o com stevia. Essa transição. E isso, os nudges, né, como vocês estão dando vários exemplos, mas quem se interessar tem até um livro em português, chama Nudge, acho que chama Nudge mesmo, o livro. É um livro sobre aqui, ó, como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. Bom, Você, Silvia. Quando você faz isso, tem aqui um comentário de que existe, acho que, deixa eu ver a cidade, Fortaleza, um local que serve comida vegana, super suculenta, super boa, e não é que eu acho que está fazendo aqui uma apologia à comida vegana, mas é bonito, mas Não, ele está querendo dizer assim, que até a vegana pode ser saborosa. é verdade, é verdade, é verdade. A Aline está com a mão levantada aqui. Aline. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. É só a título de curiosidade mesmo. O doutor estava falando sobre stevia. Eu queria saber exatamente por que a stevia não é saudável, por que não substituir o açúcar com stevia? Não, eu acho que a questão é que ela também muda o sabor dos alimentos. Nem todo mundo se adapta, né? Dos adoçantes, os mais saudáveis seriam o xilitol e o sorbitol, né? Algumas pessoas ainda formam gases no intestino. Então, tem outros desafios, mas esses dois seriam os mais saudáveis para você usar. Tá certo? O sorbitol e o xilitol em especial. Como que vocês têm acompanhado aí os hábitos de alimentação e atividade física nas pessoas e nas empresas? Vocês acham que a gente avançou ou a gente está patinando? Posso falar um pouco, Almir, da minha experiência? Assim, eu costumo dizer que, assim, quando eu adentrei, eu sou um ser meio fora do meu habitat, né? Eu dou aula na Fundação Dom Cabral, então é muito raro um médico que caminhe no mundo corporativo, isso é muito raro, né? Porque não é na medicina do trabalho, né? Eu falo de saúde para executivo, eu faço workshops de liderança, eu trabalho numa coisa meio diferente. Era muito curioso, eu sempre tinha um tema de saúde, por exemplo, no meu portfólio, e ninguém me chamava. Por mais curioso que seja aquele médico no meio do mundo corporativo, eu diria de uns 10 anos, de 8 anos para cá, isso passou a ser um tema de uma relevância que não tinha. Então, as pessoas estão buscando, essa, né, é o que eu posso falar, estão buscando, querem que seja falado, as empresas estão se empenhando na saúde, né, em todos os sentidos, né, também, que a saúde mental que é mais abstrata, mais sutil, mas você vê uma preocupação genuína, porque provavelmente aqui tem um impacto, claro, na produtividade, em talentos que adoecem, né, e você não tem talento na esquina, né, então as pessoas você tem que cuidar delas. Então, eu percebo assim, uma mudança, assim, eu acho que de saúde, eles querem. Então, ele foi mudando. Eu fui sendo chamado para um tema que no meu portfólio ninguém dava importância. Deixando de lado as ilhas de excelência que eu mencionei no começo, que são aquelas poucas empresas que já estão avançando, né, de forma muito consistente, eu não tenho estatística das empresas em geral para poder ter uma conclusão, mas eu imagino que a população do conjunto das empresas é a população do Brasil, não é? Mesma estatística. E nós estamos crescendo a ritmo acelerado, mesmo nos últimos anos, continuamos crescendo a ritmo acelerado em prevalência de sobrepeso e obesidade. Sabemos também que, recentemente, o Brasil subiu no pódio, né, das estatísticas de sedentarismo. São duas receitas bastante inconvenientes, né, para uma promoção de saúde. Que é o tabagismo do século XXI, não é isso? Aliás, se me permite fazer aqui posso fazer não está nas perguntas, mas ele falou uma palavra aqui que é mágica, o tabagismo. Eu posso fazer um adendo aqui? Claro. Uma das grandes vitórias que nós tivemos, né, nas últimas décadas em termos de saúde pública foi no campo do tabagismo. E isso precisa ser, né, estudado e tido como exemplo. E se formos ver o conjunto de medidas,
teve medidas macro e micro, teve medidas de proteção em todos os sentidos. Aumentou-se o tributo em cima do cigarro, regulamentou-se a publicidade, proibiu-se o fumo em determinados ambientes. Então, foi um conjunto de medidas que, ao longo de anos, moldou e nós tivemos avanços bastante importantes na redução do tabagismo no Brasil. É um exemplo. Me permite, então, contribuir à importância das empresas nisso. Porque quando eu comecei a estudar o burnout, eu fui conversar com um amigo, que mora nos Estados Unidos, consultor, e um vice-presidente de uma grande empresa de consultoria, ele me contou uma história muito interessante. Ele falou assim, que o tabagismo ele passou a ser proibido em ambientes fechados, que uma lei foi adotada no mundo inteiro, nos Estados Unidos, porque o funcionário passou a processar a empresa porque ele era um fumante passivo de um colega do lado. Olha que coisa impressionante. Isso não nasceu porque o Instituto Nacional de Saúde fez um estudo, você está entendendo? Foi um movimento, na verdade, corporativo. Então, você vê, de certa maneira, uma contribuição do mundo corporativo para um ganho de saúde pública absurdo, né? E aí, sim, quando proibiu o ambiente, porque era para não fumar dentro da empresa, isso acabou se alastrando para restaurantes, etc. Então, mostra o poder de transformação que tem, né, as empresas, não é isso? Exatamente, né? Esse é um exemplo. A Thaís Guedes está contribuindo aqui que eles vão comemorar os 110 anos da empresa com uma corrida aberta à comunidade, além dos colaboradores da empresa, também vai estar aberta a toda a comunidade. Thaís, que empresa que é e onde que é? É com 110, né? Nós somos a AMG, estamos em São João del Rei e em Nazareno, Minas Gerais. Terra da boa comida. Aí, ó, seu conterrâneo, pô. Aqui pertinho. Muito bom. Olha só, agora, acho que você tinha uma pergunta sobre o acompanhamento como médico, né, para o Porto. Silvia, era você que ia fazer a questão seguinte. Eu posso fazer sim. O Porto, você como médico aí, você tem acompanhado os hábitos de alimentação e de atividade física? Uhum. Você acha que esses hábitos aí, atendendo os seus pacientes, eles estão mudando também? Eu percebo, claro, o Almir trouxe as estatísticas, né, gerais, elas realmente pioraram, mas o que eu percebo individualmente, as pessoas têm uma preocupação hoje que elas não tinham há 25 anos, né, elas não eram tão preocupadas com isso, porque o que eu vejo é que o assunto ele circula nas mídias sociais muito, muito mais do que antes. Então, talvez seja aquela primeira nível de mudança do Prochaska lá, né? As pessoas estão informadas. Eu acho que é o primeiro passo. Mas, é claro, dali para você transitar para uma mudança, tem um certo trabalho, né? Que o primeiro é que você tem o canal do parto, outra coisa é você saber, né? Você tem que fazer o canal do parto. E essa transição que exige, né, você mudar hábitos, ela é o grande desafio. Por isso que eu acho que assim, a ciência da compreensão de como que a gente muda hábitos está por trás de tudo que nós estamos falando aqui, não só de alimentação, de qualquer competência que eu tenho que desenvolver como líder, qualquer coisa. Eu tenho até um curso sobre isso, porque esse é um assunto que eu via que era a base. A pessoa, mas como é que eu começo? Né? E exatamente você... Então, isso eu percebo. Apesar da saúde estar pior, como o Almir falou, a obesidade está aumentando, as pessoas chegam ao consultório com uma preocupação e uma demanda que elas não tinham. Claro, eu tenho uma bolha, eu posso ter uma ilha de excelência, não é isso? Eu tenho uma bolha, mas mesmo nessa bolha, ela não é a mesma, é diferente do que era 20 anos atrás. Né? Gostei muito dessa pergunta aqui, ó, Nassim Taleb, tem todos os livros ali dele. É isso mesmo, Nassim Taleb conta isso, que a minoria barulhenta, ela faz uma mudança. É isso mesmo, ela briga, tira a lactose do leite. Exatamente. Então, se a gente brigar por coisa boa, você também consegue, né? Porque, na verdade, essas mudanças, se elas forem, muitas delas não dão tanto trabalho. É isso que o Nassim Taleb quis dizer. Ele conta a história que ele estava no churrasco na casa de um amigo e chegou um amigo judeu ortodoxo e falou, nossa, e o amigo chegou de surpresa, ele não falou que vinha. Pô, fulano, não tem comida kosher para você. E também não tem nada para beber. Aí o dono da casa falou, não, todo suco nos Estados Unidos é kosher. Aí o Nassim falou, é mesmo? Ele pegou o vidro e era mesmo, kosher. Aí ele entendeu o seguinte, porque não, o que custa para uma fábrica de suco fazer kosher?
Você bebe coxa, né? Eu faço coxa também, que aí agrada todo mundo que é ortodoxo. Então, é isso que ela está falando. Então, é uma pequena mudança porque foi pressionado por uma minoria. Então, talvez esse é o caminho. A Protege também tem um programa chamado Saúde para Você. E lá eles discutem os pilares de tipo proativo, com apenas pratos saudáveis, parceria com a SESC Senat, muito bom. E por aí afora. Olá, bom dia, tudo bem? Bem. Eu sou a Cris, eu sou gerente aqui de RH da empresa Interbrasil. Nossa empresa, ela trabalha com gestão, né, tecnológica na área da saúde. E aí eu queria só contribuir com vocês sobre um pouquinho das nossas ações que a gente realiza, exatamente para trabalhar essas mudanças de hábito, né? Para fortalecer. Hoje a gente tem em torno aí de 25 colaboradores e a gente tem um programa de saúde aqui, né? E aí a gente combinou, né, com os nossos colaboradores no início do ano, da gente estar trazendo esse benefício a mais, que é uma parceria com um restaurante Açafrão, né, que é um restaurante aqui pertinho, e lá tem uma variedade de salada, de alimentação, né, e a gente combinou que todo tipo de suco, de alimentação de refeição, a gente estaria, né, patrocinando, investindo na saúde do colaborador. A gente promove também aqui dia de frutas, então a gente começa a aproximar algumas ações, né, para estar inserindo, não uma mudança tão radical, mas de pouquinho em pouquinho. A gente também tem aqui para participar desse programa, né, de refeição diária que a gente patrocina, investe, a gente também colocou no combo uma nutricionista, que ela faz o atendimento, né, por semestre, uma vez a cada colaborador. Então, são várias ações que a gente coloca dentro desse programa que não muda rapidamente. Claro que tem dias aqui que a gente faz um happy hour, né, que a gente traz, né, o dia da pizza, mas a gente traz aproximações de mudanças de hábitos mais efetivas, né? A gente traz o conhecimento, a gente traz frutas novas, a gente comenta sobre. Então, toda essa interação vai de pouquinho em pouquinho mudando os hábitos, né? Então, essa é uma ação que a gente tem focado agora nesse ano de 2022. Parabéns, Cris. Parabéns, Cris. Luiz. Obrigada. Bem, a próxima... Só, Luiz, deixa eu colocar aqui que a gente está vendo um pessoal comentar sobre que está disposto a compartilhar suas práticas. Eu acho que se vocês mandarem para a gente inclui o que vocês tiverem de material dentro do material que a gente distribui para todo mundo. Então, se vocês tiverem algum programa, mesmo que seja no formato de vocês possam compartilhar, a gente compartilha com o grupo na sequência. Então, isso vai ser super legal para todo mundo. Nós André, também, na Prepaz, temos muito interesse nessas informações, porque isso é o combustível que nós precisamos para divulgar, né, a causa da alimentação saudável. Perfeito. Só lembrando que nós vamos ter uma sessão especial sobre engajamento, né, comunicação, incentivo dos colaboradores. Então, nós vamos voltar, né, porque aí vamos ver o que... E aí será fundamental essa riqueza de contribuições, né, porque cada empresa... Agora a Cris deu um depoimento e ela falou alguma coisa muito interessante, que eles pegaram um restaurante, né? Então, às vezes a empresa tem uma ação e uma influência muito grande sobre os restaurantes que estão no seu entorno. E ela deveria exercer essa influência. E ela, muitas vezes, ela é a única razão daqueles restaurantes, às vezes, existirem, porque foram criados em função da demanda, né? Então, ela deveria aproveitar essa demanda para fazer reunião com esses donos de restaurantes e definir com eles melhorias progressivas, né? Porque isso tudo está dentro do campo de influência da empresa, desde que ela exerça. Portanto, não é simplesmente dar um ticket, né? O ticket não é suficiente, o ticket não significa qualquer mudança. Então, essa influência pode fazer essa diferença, né? A pergunta que eu vou fazer agora em seguida, nós estamos nos aproximando até do nosso final da nossa apresentação, é o que a RH e as áreas demais envolvidas podem fazer para melhorar a alimentação e nutrição nas empresas Almeida? Essa é uma pergunta que começa com você. Bom, eu tenho um viés, né, que vocês vão ver que ele está sempre presente, é de pensar bastante num sistema, né? Um sistema que se mantenha, que se
autoalimentem e que não vai ser prejudicado porque um gestor saiu ou o gestor foi promovido, entrou outro no lugar dele. Então, é importante ter um sistema, que é um sistema da empresa e não um sistema de uma gestão. Eu acho que RH, a primeira enorme contribuição que a RH pode dar é de conseguir o comprometimento da cúpula da empresa. E se o exemplo vem de cima, Porto depois pode falar disso, pronto, temos aí um passo importantíssimo que está sendo dado. Essa política que eu mencionei também logo no começo, que se tem que criar uma política de promoção de saúde, ora, sem dúvida nenhuma, RH, se não for o coordenador, é uma peça importantíssima, né, dentro desse trabalho. E, finalmente, não basta só criar essas ferramentas, né, do sistema, de participar no comitê executivo, para que esteja assegurando a continuidade, a renovação, né, dessas medidas que vão perpetuar as boas práticas. Acho que esses 3 pontos são fundamentais para a RH fazer um grande destaque na sua atuação. Eu entendo, né, o RH que lida, vamos dizer assim, contraponto a lidar com as pessoas que estão ali dentro, né? Então, ele tem um papel muito importante para sensibilizar a liderança. E, como o Almir falou, se você consegue criar um processo dentro disso, com o tempo você agrega isso à cultura da empresa, né? Então, essa dimensão, tanto de mobilizar a liderança, algo mais subjetivo, quanto de gerar a cultura, que também é uma coisa mais subjetiva, né? Isso passa pelo RH, porque ele que defende esses pontos, né? Agora nós já temos dados, né? Mas tem muitas dessas coisas que você não tem dados ainda, né? Você precisa de convencê-los. Então, eu diria essa tríade, né? De convencer a liderança, de ser capaz de criar processo que é que vai durar além do que o gestor que está ali, e esse processo vai acabar gerando, isso vai fazer parte da cultura daquela empresa, de maneira que mesmo que troque o líder, troque o gestor de RH, aquilo está incorporado. Então, assim, eu acho que é um papel muito importante, que muitas vezes é lembrado dessas coisas intangíveis, né? Mudança de comportamento, né? A importância de... né? Porque isso aqui nós já temos métricas para mostrar, né? Que impacta a saúde e assim por diante. E que muitas vezes são esquecidas. Então, acho que o papel é fundamental, né? Você tem que partir daqui mesmo, né? Não, é do RH mesmo que tem que partir. Que é o seguinte, acho que para que se crie essa ambiência, o RH pode também criar a ambiência, favorecer a criação dessa ambiência pela liderança, né? Numa das empresas, num banco em que eu trabalhei, a gente conseguiu levar, né, o presidente topou, e nós levamos todos os principais executivos e suas respectivas famílias para ter uma experiência num hotel no final de semana. Eram 20 executivos e mais as famílias levavam isso a mais de 60 pessoas, né? Então, as crianças foram entrar em gincana, experimentando várias coisas de alimentação, de atividade física, e os cônjuges entraram em outras atividades e os executivos em outras. Então, eles viveram várias e várias experiências que muitos nunca tinham participado. Alguns entraram em contato com o yoga pela primeira vez, outras experimentaram o Tai Chi Chuan, outras experimentaram várias outras modalidades, como massagens e coisas assim, mas viveram vários tipos de alimentação. A minha filha, que estava presente, na época com 11 anos, né, ela viu que num copo de refrigerante, num copo, mais a metade era açúcar. E aos 11 anos ela tomou a decisão de nunca mais tomar refrigerante, coisa que ela manteve fiel o resto da sua vida. Veja, não foi preciso uma única palavra, ela tomou a decisão. Então, isso que eu estou dando como dica, que se a gente atua formando os nossos líderes, a gente consegue depois ter o apoio deles para fazer as demais ações. E com isso, todo o apoio foi dado para os programas que se sucederam a esse encontro em apenas um fim de semana. Maravilhoso. Eu acho que agora essas perguntas finais a gente poderia se dedicar a recomendações e a dicas de vocês. A principal delas
é a pergunta sobre indicadores, né? A gente sempre precisa medir aquilo que a gente faz. Então, eu queria escutar um pouquinho do Almir e do Porto, né? Que indicadores de alimentação e atividade física vocês recomendam para que as empresas acompanhem aí a evolução ou regressão da gestão de saúde? O que a gente precisa medir e acompanhar? Eu vi uma frase numa publicação da Abeso que me chamou muita atenção. Era uma ilustração com alguns instrumentos cirúrgicos e uma frase com letras garrafais dizendo: gordura na barriga, perigo à vista. Isso é um ótimo elemento para canalizar uma visão, né? E seguindo essa recomendação da Abeso, o IMC, Índice de Massa Corporal, e a circunferência abdominal são indicadores extremamente simples de se obter, né? E que podem ajudar a fazer um acompanhamento individual e coletivo. Depois, aproveitando aí as recomendações do Guia Alimentar, o percentual de alimentos in natura em relação, para quem tem restaurantes dentro de empresa, né? Em relação ao total de alimentos. Pode ser tanto em peso como em valor, né? E vai acompanhando isso ao longo do tempo. Quanto por cento está dedicado a alimentos in natura comparado com o total de alimentos? À medida que isso for crescendo, não tem como. Só de crescer rumo à maior utilização, maior injeção de alimentos in natura já está caminhando para a alimentação saudável. E, finalmente, como sugestão de indicador, é o monitoramento, que é também extremamente simples de ser feito. Qualquer restaurante sabe quantas refeições serviu ao longo do mês, o consumo per capita de sal e o consumo per capita de açúcares. Vai acompanhando esse gráfico também, ao longo do tempo. Divulga esse gráfico para todo mundo. Não é só o gerente do restaurante, que é o nutricionista, para o gerente de recursos humanos. Não, divulga. Para todo mundo acompanhar como é que aquela coletividade está evoluindo nesses temas. Com isso aí, a gente já tem bons indicadores para ter boas caminhadas. Eu não teria nada a acrescentar, mas eu acho que o Almir mostra aquela máxima atribuída a Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o máximo da sofisticação. Com métricas muito simples, né? Você faz algo, né, com resultado. Né? É nítido, né? Bem, na conclusão aqui do nosso... eu vou pedir para vocês, ao se despedirem, ao vocês deixarem, eventualmente, mais alguma dica, alguma mensagem ou algum complemento que vocês tenham, né? E eu queria saber se a Ellen, que está nos escutando, ela está pronta para fazer a pesquisa na sequência. A Ellen está vendo, mas tem uma pergunta antes lá da Lade. Que ótimo, tem uma pergunta sua. Na realidade, não é bem uma pergunta, né? Eu vou fazer um complemento de algo que eu pesquiso dentro lá da empresa, quanto à alimentação, que é o consumo de frutas e verduras. E eu fico assustada com o número de pessoas que comem raramente, não comem diariamente, ou não comem, é uma coisa impressionante. Eu fico assustada e aí eu faço uma recomendação diária nos meus atendimentos de qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde para ver se a pessoa muda. Então, tem que fazer todo um trabalho. Então, eu acho que mais um indicador que eu acho que vale a pena a gente ter para poder estimular e criar práticas e orientar, enfim, tudo isso que vocês falaram, extremamente enriquecedor, seria avaliar como indicador o consumo de frutas e verduras. Frutas, verduras e legumes. Tá? Seria mais uma contribuição. Obrigada. Excelente. Obrigado, muito obrigado. Porto e Almir, suas considerações finais, e a gente pedir para a avaliação da pesquisa
A Silvia, você vai precisar sair, né, Silvia? Você quer dar o seu... Mas eu vou querer ver as considerações finais deles, não posso Tá perder. bom. Eu vou falar primeiro para deixar a Voz da sair. Medicina encerrar o evento. Eu falei muito em nós reforçarmos as grandes políticas, né? E para fazer isso, as empresas hoje podem recorrer a sinergias com várias outras entidades da sociedade civil. Vamos lembrar que nós estamos falando de um tema que é tema de saúde pública no Brasil e no mundo. Então, hoje tem entidades, que, além da BRH, que está fazendo esse evento aqui, a Zap Saúde, que é uma outra entidade super próxima da BRH, Great Place to Work, que criou um ranking, né, que valoriza os cuidados à saúde, a nossa entidade, a ABPAS, a ABESO, os conselhos de nutrição, a Green Kitchen é uma entidade que promove também a alimentação saudável. Então, existem muitas entidades que podem contribuir, de uma forma ou de outra, para esses programas das empresas. Recorram a essas entidades, a dados, né? Nós não temos que inventar algo novo, vamos aproveitar o que já está sendo feito com algum sucesso numa ilha de excelência e ampliar isso, né, para outros lugares. A segunda grande dica que eu dou é fugir do modismo e ficar na linguagem oficial do guia alimentar. Sem extremismo, sem radicalismo, usar a linguagem do guia alimentar e, com isso, a gente evita as discussões de tendências diferentes de nutrição. Não precisamos entrar nesse campo para ter uma população com encaminhamento de alimentação saudável. E para quem quer fazer pesquisas bem mais profundas, aí eu vou dar uma dica muito rica. O Fundo Mundial de Pesquisa do Câncer, cuja sigla é WCRF.org, é uma entidade reconhecidíssima no mundo inteiro, e ele tem lá um database acessível ao público, com programas que são feitos em todos os países do mundo, voltados para a melhor alimentação e voltados para a atividade física. Então, ali, olha, eu já não sei quantas vezes acessei para buscar um pouquinho mais de insights, né? São incontáveis. Então, eu acho que vale a pena. Infelizmente, não está em português, é em inglês, mas é um database riquíssimo e aberto ao grande público. E, finalmente, só para lembrar que a Thelma me comentou aqui que já colocou aqui no chat o link para fazer o download do Guia Alimentar para a População Brasileira. Além de que nós, da ABPAS, temos também o guia para o mundo corporativo, né, de como agir para aplicar os conceitos do Guia Alimentar dentro da empresa. São essas as dicas finais. Obrigado pelo convite. Primeiro, agradecer a vocês, né, pelo convite, estar aqui, né, essa ótima conversa, né, agradecer ao Luiz por ter me convidado e pela recepção de todos. O Almir, de uma certa maneira, resumiu tudo. Nós vivemos numa época onde a informação ela é disponível. Quem nasce hoje acha que isso é normal, não é? Eu brinco, eu sou de uma geração, né, que eu recebia um catálogo de livro. Eu tinha que pedir um catálogo, demorava, sei lá, 30 dias para chegar para mim, aí eu tinha que comprar o livro demorava 2, 3 meses para chegar. Então, uma das coisas mais transformadoras da minha vida foi o dia que eu comprei meu primeiro livro digital. Foi quando eu comprei um livro na Amazon e a caixinha chegou dali a 20 dias. Eu só tive que clicar. Aquilo me transformou. Então, eu me lembro, vou compartilhar uma experiência. Certa vez eu estava fazendo um workshop com uma grande empresa e eram pessoas de várias regiões do Brasil e tinha diversos problemas. E quando os problemas vieram, eu estava ali como facilitador, me intrigou muito por que o camarada do Sul já tinha resolvido o problema e o do Nordeste não sabia. Ele já tinha uma solução. Então, é isso que o Almir falou, tem as dicas, tem pessoas aqui, com empresas do mesmo tamanho que a sua e tal, que a dica ele já resolveu, você só tem que ir lá ouvi-lo, ele vai partilhar. Então, é isso, a gente entender que tem muitas soluções, você não precisa de reinventar a roda. Isso, as soluções estão ali, pegar a dica com essas pessoas de como que elas resolveram. Ou seja, imagine se todos os problemas da sua vida você pudesse perguntar para alguém como é que você resolveu isso. Aí deveria, né?
Mas geralmente você aprender muito. Então, eu acho que é isso, é atrás de quem já fez e pegar a informação, porque ela está disponível, né? Essa seria a minha dica. Bem, eu queria agradecer assim enormemente a contribuição do Almir e do Porto, que voluntariamente deram aí para vocês um tempo deles com a melhor das suas experiências, né? São pessoas realmente riquíssimas e que, sem dúvida, devem ter dado para vocês aqui uma série de dicas e oportunidades, né? E a gente espera retomar esse tema mais para frente, quando nós formos compartilhar bem essa parte pragmática de engajamento, envolvimento, mobilização, motivação dos colaboradores, né? Então, mas Porto e Almir, muito, muito obrigado por tudo, muito grato a todos.